Deu lá, Palmeiras e Flamengo mesmo vão ficar nesse campeonato? Tá para isso mesmo, né? Eu acho que as duas equipes vêm pelejando rodada a rodada, tá bonito, uma ganha, a outra ganha, uma empata, a outra empata, tá bonito. Torço muito pro Palmeiras ser campeão, tá precisando desse título, embora tenha conquistado recentemente 2 Copas do Brasil, mas um título do Campeonato Brasileiro falta pro Palmeiras. Mas o Flamengo tá em cima. O Atlético, eu acho que ainda tem chances de conquistar, porque pode haver algum tropeço no meio dos jogos, mas os dois times, tanto o Flamengo eu acho um pouco prejudicado por não ter o estádio, né, não jogar em casa, mas o Palmeiras vem fazendo um campeonato muito, muito bom e merece esse título com certeza. É que é legal, lote de estádio e tal, mas tem deslocamento, ele viaja para jogar em casa, o que é complicado. O Muricy falava muito isso quando estava lá, que é um fator de complicação, né? O voo, né, a viagem de avião cansa muito, né? Você tem que ir para o aeroporto, viajar... Fora medo, né? Eu, por exemplo, fico... É verdade, eu me estresso pra caramba, eu morro de medo de avião. Então... Você tem medo de avião? Não, pavor, a palavra correta é pavor. Pavor. Por quê? Porque não depende de mim, né? Eu tô lá em cima. Não, eu morro de medo. Ó, eu não bebo nada. Zero. Minha dosagem alcoólica é 0. Menos que eu não vou no avião. Que aí eu viro Vinícius de Moraes. É pela cor. Dá o verde, dá o azul, que é pra... É verdade. É impressionante. O que eu tenho de medo. É um negócio... Mesmo que seja um voozinho pequeno e tal. Tá louco. Vocês têm medo, meninos? De vez em quando balança um pouco, dá um medinho ali, mas... Acostuma, né, com o tempo, mas... Não tem jeito, é isso aí. O Flávio falou que você vai pela cor, isso é só voo internacional, viu? Esse da cor. O Palmeiras veio de uma sequência muito difícil. Né? Pegou Grêmio, pegou Flamengo, pegou Corinthians, Fluminense, todos jogos complicados e passou ileso, não perdeu. Agora veio uma sequência teoricamente mole. E aí, como é que faz para não achar que é mole? Essa é a questão, né? Porque dos últimos 15, se eu não me engano, foram 11 pontos, né? Dos últimos 15 disputados. Foram 11 pontos. Contra os bambambãs. Contra os de cima. Então, quando você joga contra o time que está próximo a você tem muito mais atenção. A tendência é você ter muito mais atenção e estar muito mais ligado, porque você sabe que qualquer erro pode ser fatal. Né? Tanto como foi no jogo contra o São Paulo, o Palmeiras estava dominando, o São Paulo em uma descida fez o gol, né? Então você tem que ter muito mais atenção. E agora contra times de menor expressão, você tem que manter a sua cabeça focada para continuar tendo atenção, porque a tendência é você dar uma relaxada. Esse é o ponto. Então você não pode acontecer isso. Essa questão do vídeo motivacional tem muito efeito, né? A gente vinha conversando há uns dias atrás que o mental é muito, muito importante, tanto quanto a parte física, a parte técnica. Então agora o Palmeiras tem que ter uma cabeça muito boa mentalmente para poder não dar esses vacilos contra os times teoricamente de menor expressão, né? O próximo jogo do Palmeiras é contra o Coritiba, você não vai jogar, né? Jogar em casa, quer dizer, teoricamente é um jogo tranquilo. Mas o Curitiba vem numa sequência boa, né? O Curitiba, né, agora, depois que o Carpegiani assumiu, vem com um grande Ganhou vitória. hoje de novo, Ganhou, né? Do Sport. Ganhou do Sport em esporte. Na outra rodada é contra o Santa Cruz. Sim, Curitiba, Santa Cruz e o próximo é o América Mineiro. Olha aí. Teoricamente, como disse, jogos mais fáceis, mas é só no papel, porque na prática e na bola rolando, a gente sabe que são equipes de qualidade, que vão brigar muito para nos atrapalhar, e cada um tem um objetivo no campeonato, né? Então são jogos que valem muito para nós e para eles também. Não pode relaxar, né? Flávio, o Flamengo vai pegar o Cruzeiro na próxima rodada e na outra, São Paulo e Flamengo. O cara vem de fora, chega, tudo bem, falava português, mas de qualquer forma um holandês chega e cria toda essa situação? Não, de fato teria que surpreender, mas não surpreende não, porque a mentalidade europeia é diferente, a cultura, né, que o europeu tem, a forma o profissionalismo que eles têm é muito maior, né? Tanto é que lá não existe concentração, né? Se o jogo é dentro de casa, o pessoal não concentra. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não pode ainda deixar uma concentração livre, você tem que concentrar.
E o Seedorf passou por seleções, passou por clubes grandes, então ele veio com um trabalho da Itália, com outra forma de trabalhar, e o Botafogo, lógico, cresceu muito com isso, porque, como falou, passou por um crescimento de pensamento, um pensamento vitorioso, um pensamento para frente. Né? Tanto é que foi campeão logo praticamente na chegada dele, que foi campeão carioca. Fomos campeões invictos carioca e no mesmo ano classificamos o time para Libertadores, né? Ficamos em quarto no Brasileiro, onde havia acho que 16 anos que o Botafogo não disputava. Tem muito a ver com o Seedorf isso? Tem muito a ver. É claro que nossa equipe ali era muito forte também, né? Tinha Rafael Marques, Seedorf, próprio Renato, eu, Marcelo Máximo, Dória, Bolívar, jogadores experientes, Jefferson, goleiro de seleção. Um grupo legal ali, mas o Seedorf era o cara diferencial da nossa equipe, onde, como eu disse, ele veio com o pensamento de fora, com a mentalidade vencedora, que deu muito certo. Mas hoje temos lá no Palmeiras também o Zé Roberto, né, que é um jogador que dispensa comentários, é um exemplo para todos. E também tem uma mentalidade bem parecida do Seedorf. Mas quando você tem um jogador que nem o Seedorf, ele não precisa nem falar. Ele não precisa nem falar muito. É só quem está perto ver a conduta, a forma de trabalho, né? Ver o posicionamento, ver o que faz, ver o que não faz. Então, assim, às vezes a palavra em si não é tão importante, mas assim o comportamento dele, a postura dele e ver que é uma pessoa vitoriosa que leva o trabalho acima de qualquer coisa. Então isso daí é muito mais importante do que às vezes uma palavra que ele fala. Sim, e aí eu vou entrar numa coisa... Pois não, fala. Não, só completando, acaba contagiando, né? Você vê o cara chegando cedo, fazendo os exercícios, se alimentando bem, comendo salada certinho, depois faz o prato. É o profissional, tudo, né? É o profissional. Levanta cedo para ir no café da manhã, que muitos jogadores vai direto pro almoço, que isso ele também... Esses detalhes fazem diferença. Ele falou, não, desce para o café da manhã, que é importante, vai fazer diferença na hora do jogo. Então, são detalhes que fazem diferença. Em cima disso, você é um goleiro. Você falou, às vezes não precisa nem da palavra, você não tem contato. Hoje na Europa, a gente vê o maior treinador do mundo, talvez o maior de todos os tempos, o Pep Guardiola, tirando um goleiro do time, um bom goleiro, como o caso do Hadi, e trazendo um outro goleiro, porque esse goleiro que ele trouxe sabe jogar com os pés, coisa que o Hadi não joga no nível que ele gosta. Isso te ensina alguma coisa? Não tem jeito aqui? Como é que é isso para você? Você tem que estar preparado para jogar em outras posições hoje em dia, né? Não necessariamente um goleiro vai virar um atacante, não. Mas você tem que saber hoje um pouco de cada posição, sim. Né? E o goleiro hoje, não só de hoje, né? Já vem há 4, 5, 6 anos aí que o goleiro está tendo que jogar muito com os pés. Está sendo muito importante isso, né? E até a forma do time jogar, que antigamente era o último recurso. O último recurso toca para o goleiro vai dar chutão e pronto. Né? Hoje não. Hoje o goleiro já faz parte da parte tática, toca para ele, os zagueiros já abrem nas laterais, então o goleiro tem uma opção para jogar também. E isso daí facilita para você sair tocando. Como o Guardiola é um treinador que não admite um chute. O chute é em último caso se não tiver condições, né? E aqui no Brasil já tem alguns clubes que estão adotando esse tipo de postura, né? Às vezes corre um pouco mais de risco, mas hoje quanto mais posse de bola você tiver, menos risco você toma na hora de sofrer um ataque ou de tomar gols. Isso é tão verdade, Helena, que a regra mudou porque os clubes usavam o goleiro para fazer cera. Só servia para isso, o goleiro pegava com a mão. A regra mudou para tirar cera. Olha como a coisa mudou hoje. O goleiro faz parte integrante da parte tática do jogo. Bom, a gente viu o Neuer aqui, que foi um absurdo. Claro. E essa atitude do Guardiola, quando ele fala, não, meu goleiro precisa saber jogar com o pé, senão não é goleiro. E é bom lembrar o seguinte, o Seedorf pertence à última geração de jogadores holandeses que vieram da formação com o Rinus Michel. Sim. E que passaram, depois foi até o Van Gaal. E que
privilegia exatamente isso, o futebol ofensivo. Passe reto, vamos em frente, não parar. E mais, quando o Hironsveld convocou a seleção holandesa, aquela do Carrossel, em 74, ele convocou um goleiro de segunda divisão, Youngblood, porque ele sabia jogar com o pé. E que jogava com lente de contato. Exatamente. E como ele sabia jogar com o pé, como ele fazia o seu time aplicar muita linha da defesa, a linha de impedimento, avançada, né? A defesa jogando muito avançada, como gosta do Guardiola, ele precisava de um goleiro que pudesse virar líbero quando fosse necessário. Isso antes da regra determinar que era impossível, não pode mais atrasar bola para o goleiro pegar com a mão. O Mitchell era um absurdo tão grande que a saída em linha burra que todo mundo faz, quando a bola é metida, o cara sai. No caso da Holanda de 74, eles atacavam a bola, que era para fazer o quê? Se você faz uma conta, você tem uma bola parada, o cara está avançando, ele vai meter uma bola longa. Então ele tem 7, 8 jogadores lá. Ele saía com 7, 8 jogadores para tomar a bola. Se ele tomasse a bola, era 8 contra 2, contra 3. Às vezes conseguia, fazia o gol, às vezes não conseguia, aí gerava um impedimento. Mas a ideia não era gerar um impedimento, era tomar a bola para fazer o gol. Com o ataque. 8 contra 3, 8 contra 2, era essa a ideia. Então é um negócio, né, fora de sério. O Pedro Rocha me disse logo depois do jogo que o Uruguai tomou aquele vareio, que ele falou o seguinte, ele falou, eu parava a bola no meio do campo, parecia que passava uma locomotiva em cima dele. Então vamos lá. Sérgio de São Paulo faz pergunta para você, Deola. Deola é muito querido. Boa noite, Anitta. Tudo bom? Eu gostaria de perguntar pro Deola se ele está jogando em algum clube ou se ele pretende jogar em 2017 em outro clube ou no Palmeiras. E parabéns ao Flávio Prado pela macaquinha, que não ganha do Palmeiras, mas atrapalha muito. Obrigado. E aí, Deola? Não, um abraço pro Sérgio. No momento eu tô parado, tô sem clube. Eu dei uma pausa, precisei, né, por conta de lesões e por conta de não estar bem mentalmente para jogar, não ia corresponder, não ia ser o líder que os clubes precisam. Você estressou com bola? Chegou a esse ponto? Chegou um ponto que tudo tava me estressando. Qualquer coisinha que acontecia já era motivo de eu estourar. Então, se tá tudo errado, o errado sou eu. Então, eu dei uma pausa. Eu sabia que profissionalmente não seria bom, né? Eu acabei recusando alguns convites para jogar o estadual desse ano. Mas pro bem pessoal, né? E fez muito bem para mim, né? Minha cabeça melhorou. Hoje eu tô praticamente novo, né? Recuperado de tudo quanto é tipo de lesão. E pronto para voltar a atuar, sim. Agora você quer voltar? Agora já estamos treinando forte para voltar, me preparando para estar melhor ainda do que quando eu parei. Que tipo de ajuda você procurou? Deus, eu falo que Deus foi meu principal psicólogo, né? Graças a Deus não precisei procurar, não precisei de nenhuma ajuda profissional, né? De psicólogo, terapia assim. Acabei não fazendo. Mas a palavra de Deus que me deu força. Igreja, alguma coisa assim? Acabei me convertendo, hoje eu sou cristão, né, e isso me ajudou demais. Qual é a igreja que você frequenta? Hoje eu frequento a Vida Nova, aqui em São Paulo. É a do Ricardo Oliveira? Não, ela fica lá no Jaguaré. Hoje você foi em música, como é que foi o contato? Deus me fisgou. eu tava lá em Fortaleza e eu comecei a participar de estudos sobre a Bíblia, com alguns jogadores, e aí tinha um pastor que dava esses ensinamentos e eu acabei me encantando, né, acabei aprendendo, realmente vendo que isso fazia muito sentido, né, e hoje eu estou firme na palavra e foi a melhor foi a melhor decisão da minha vida e isso que me deu força hoje, isso que eu costumo, o pessoal que está junto comigo, que está no meu dia a dia, falou que eu até acabei ficando até mais novo por causa disso, né? Minha parte física melhorou, minha parte técnica melhorou. Hoje eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquila,
E isso, então, eu só tive benefícios com isso. E quando o mental está equilibrado, tudo melhora, né? Com certeza. Prazer em te receber aqui, muito obrigado. Estamos ansiosos para a sua volta ao futebol. Muito obrigado. Que isso, prazer é todo meu. Eu que agradeço mais uma vez poder participar e poder me divertir bastante aqui. Pode levar